Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe vocês. Que o primeiro vídeo aqui do novo ano que se inicia. Desde já eu quero desejar para vocês aí um ano abençoado na presença de Deus. Que vocês possam tirar um tempinho aí, né, do precioso tempo de vocês para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de cada um e para adorar a Deus, porque a gente passou todo esse tempo sendo ensinado só a pedir a Deus. Então agora chega um novo tempo até nós, o tempo de adorarmos ao nosso Senhor, o tempo de cultuá-lo, né? Culto significa prestar culto a uma divindade. Que divindade é essa? Essa divindade é o nosso Deus. E a gente presta culto a Ele, ministrando Ele para as pessoas. Esse é o trabalho do sacerdote, ministrar Deus para as pessoas. E assim Deus, Ele mesmo, Ele ministra Ele para cada um de nós. E aí vem a graça, a abundante graça de Deus sobre nós. O reino dele chega até nós. E aí caminhamos, né? Caminharemos aí no ano de 2022 com a renovação de mente. E a cada dia Deus nos abrindo mais o entendimento. Como diz na sua palavra, que as portas da palavra de Deus venha se abrir diante de nós, para que nós possamos compreender os mistérios de Cristo. Esta passagem está lá em Colossenses, né? Jesus fala assim para a gente. Eu estava lendo aqui o livro de Reis e teve uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Fala que quando os reis pegaram o povo de Deus como cativo, eles levaram para a cidade que o povo de Deus vivia, os povos que faziam parte, né, da etnia deles, da tribo deles, do país deles. Só que esse povo chegou lá e eles não sabiam como adorar a Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que Deus enviou leões para que comessem aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não o adoravam, né? Não adoravam. E eu estou segurando o celular aqui, e aí o braço começa a doer, mas já já a gente se organiza, né? E aí o que foi que esse rei fez? Ele enviou um sacerdote do povo de Deus para ensinar o povo como adorar a Deus. Eu vou ler para vocês aqui. Está no livro 2 Reis, capítulo 17, do versículo... Vou ler do versículo 25 até o 27, para você ter um entendimento melhor, tá bom? Diz assim, ó, eu peguei uma Bíblia aqui que tem uma linguagem mais clara, para que não fique dúvida, para que vocês possam entender aí o que Deus quer falar, tá bom? Diz assim, ó: quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram algum dentre o povo. Então informaram ao rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar a viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar a Deus. Então por que aquele povo sofria? Aquele povo sofria porque eles estavam numa terra desconhecida, de um Deus também para eles desconhecido. E eles não sabiam como adorar aquele Deus. Então, a Bíblia nos mostra aqui que Deus enviou leões até aqueles povos, porque eles estavam no lugar de Deus e não o adorando, né?
E o que é que aconteceu? Foi um sacerdote da parte de Deus, enviado pelo rei da Assíria, ensinar aquele povo a adorar. Mas o que é que aconteceu? Este povo, eles começaram a adorar a Deus, mas também mas também não deixaram de adorar os deuses que eles já cultuavam. Então, eles viviam adorando a Deus e adorando outros deuses, né? Fazendo uma analogia aqui bem simples, eu estava pensando nesse texto e eu fiquei assim imaginando quantas são as pessoas que estão na igreja com o pé fora da igreja. Elas estão na igreja, mas elas não conseguem levar uma vida de adoração a Deus. Elas não conseguem se entregar a Deus verdadeiramente. Elas não conseguem se dispor das suas vontades e desejos que os afastam de Deus, né? Elas não conseguem se dispor disso. Então, elas vivem uma vida de engano, porque elas estão dentro da igreja, estão sendo ensinadas como adorar a Deus, mas aquela prática para ela faz só uma parte dela. Ela não faz todo o ritual, ela não faz todo o culto a Deus. Então essas pessoas sofrem, essas pessoas gemem, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu pratico a vontade de Deus, quando eu sigo, né, o propósito de Deus para a minha vida, a minha vida ela vai tomar o destino que Deus quer. Mas quando eu ouço a palavra de Deus e é me ensinado sobre a palavra de Deus, e eu faço parte da palavra de Deus e parte daquilo que eu quero, então eu estou trilhando o meu caminho e não o caminho de Deus, porque Deus ele não vai te dar um caminho pela metade, ele vai te dar um caminho inteiro. O propósito de Deus não é pela metade. O propósito de Deus é completo. Mas toda vez que você deixa de trilhar esse caminho do propósito de Deus para trilhar o seu propósito, para trilhar a sua vontade, você está fazendo como este povo aqui. Levaram um sacerdote a eles. Eles aprenderam como adorar a Deus, mas eles quiseram, né, continuaram fazendo aquilo que lhes agradavam. Então vamos abrir o nosso entendimento e vamos ficar firme no propósito de Deus, firme na palavra de Deus, e vamos fazer isso com amor, com carinho, com vontade e muitas das vezes deixando de lado as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Guarde isso. Parece que a vontade de Deus para a nossa vida é ruim, porque a gente quer fazer a nossa e não a dele, e não é. E não é. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são caminhos maravilhosos, mas os caminhos do homem levam à perdição. Então vamos ficar atento a isso, tá bom? Deus abençoe vocês, ótimo ano para todos nós, tá? E que você possa cada vez mais estar nos caminhos do Senhor. Um abraço, fiquem com Deus.